Bom, eu trouxe uma placa já preparada. O pessoal pode, quem não conhece essa técnica, pode olhar os outros vídeos que tem no Ateliê na TV. A aplicação de uma cor bem clara, pode ser mineral, pode ser creme, verde soft, com rolinho de espuma. E aí com uma esponjinha crespa a gente simula o efeito de veios de madeira, tá? Então, depois de seco, a gente dá uma lixadinha. Eu vou pegar um stencil 20 por 25. Depois, uma esponja levemente hidratada. E esse tom aqui, que é o Hortênsia Lavanda. Então, tinta. E aí eu vou fazer o preenchimento da moldura. Não precisa preencher completamente, porque eu quero um efeito mais envelhecido mesmo. Então, aqui tá pronto. Deixo secar, dá uma lixadinha. Eu já tenho uma placa que já tá um pouco mais adiantada. Então, esse é o fundo, né? Ele já tá seco. Aqui é uma estamparia. Eu utilizei esse stencil, que era arabesco floral. Agora, eu vou misturar a mesma cor que eu usei de fundo. Eu vou misturar com um pouquinho de rústico. Muito importante, tirar o excesso do pincel e aí fazer a estamparia. Movimentos circulares ou de vai e vem. Mas o que é muito, muito importante é sempre retirar bem o excesso de tinta do pincel antes de levar para o trabalho, para evitar manchas. Então, eu fiz esse processo em toda a moldura. Depois, a gente faz uma sombrinha por fora, utilizando, pode ser o Betume Colors Mahogany, ou então o rústico também. Olha que perfeitas imagens aí dos nossos câmeras, para que não fique dúvida nenhuma, para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, né? A Mayumi trazendo para vocês produtos diferenciados aí, tudo passo a passo. Então, eu utilizo o mesmo stencil, só como um apoio para poder fazer esse sombreado. E ele ajuda a destacar mais o espaço interno. Agora, eu vou trabalhar com o stencil da Hortênsia. Eu fiz aqui já um esboço com a primeira flor. Eu vou mostrar como se faz aqui na segunda. Mahogany novamente. Eu posiciono a flor, mas eu não vou pintar ela inteira, tá? Eu vou trabalhar esse espaço e o caule. Depois eu tiro o stencil. Agora eu preciso preencher esse espaço entre essas flores, para depois trabalhar flores mais claras. E aí eu consigo modelar essa inflorescência com pequenos toques. Distribuo as folhas também, utilizando a mesma cor. Então, foi assim que eu distribuí as outras folhas também. E o perfume. Perfume, eu fiz a mesma coisa. Eu posicionei, preenchi, aí eu retiro o stencil e preencho os espaços vazios. Ainda com a mesma cor, eu posso fazer um sombreado do lado de fora. Ele ajuda a apoiar melhor as flores. Agora eu vou trabalhar o fundo das flores verde pistache. As flores são claras, tem uma tonalidade rosa bem clara, quase
branca, por isso que eu preciso trabalhar com verde. E eu vou colocar um pouquinho da mistura de branco com um pouquinho de púrpura, mas pouca tinta. Eu não posso colocar muito vermelho aqui. E aí eu faço uma mancha. E depois vai receber as pétalas mais claras. Enquanto seca, eu vou voltar para o meu verde. E vou começar a tonalizar essas folhas. Posiciona. Trabalha com verde pistache, mas não é necessário preencher completamente as folhas. É interessante manter essa tonalidade quente por baixo. Ajuda a dar uma impressão de folhagem mais envelhecida, queimada. Não precisa também preencher todas as folhas, eu posso manter algumas com esse tom mais queimado, como se estivesse no último plano. E eu vejo que é aleatório, não tem uma precisão de cada folha, onde cada flor fica, né? Não tem necessidade. A gente não utiliza risco na pintura com stencil, então, numa aula com 30 alunos, são 30 projetos diferentes. Tem a mesma linguagem, mas tem as suas características. Um vai ser mais escuro, outro vai ser mais claro. E até mesmo se você fizer 2, 3 peças iguais, não vão ficar iguais, né? Não fica. Não fica igual. Mas também nem precisa, né? O interessante na pintura é ter essas particularidades mesmo. Agora eu posso aplicar um pouquinho de rústico em algumas áreas. E vamos trabalhar as flores. Eu vou utilizar branco e só um pouco mesmo daquele tom de rosa. Tiro bem o excesso. Eu vou trabalhar somente com essa flor aqui, que é a principal. Então, eu venho aqui no meio. Eu fiz ela inteirinha. Vou deixar um pouquinho mais escura. Vai ajustando o tom. Agora, eu movimentei essa segunda flor, mas eu não vou passar por cima da anterior. Eu vou respeitar, sempre eu vou respeitar a pintada anteriormente. Movimento o stencil para um dos lados. Preenche as pontas. E vai suavizando em direção à flor que já está pronta. Essa primeira camada, ela serve para dar para limpar as bordas, porque elas estão bem manchadas. Então, eu posiciono sempre as pontas dessa florzinha para fora dessa mancha, que é para dar acabamento. Então, essa camada, ela não é a que vai ficar aparecendo. Ela vai ficar por baixo. Depois eu vou trabalhar uma outra por cima, mais intensa, com uma tonalidade muito mais forte. Então, agora vamos trabalhar a segunda camada, a principal, que vai dar mais volume. Então, eu vou posicionar essa mesma flor numa área qualquer, não precisa encaixar nessa flor que já fizemos, que está por baixo. Então, eu estou usando branco puro agora. Então, marquei e vou fazer a mesma coisa. Vou mudar um pouco a posição do stencil e completar as flores, mas tomando cuidado de não emendar, para não perder o volume, para não perder a profundidade. Aqui tá ok. O pessoal pode trabalhar um pouquinho de claridade, branca mesmo, em algumas áreas das folhas, só para ela conversar com a hortênsia. Aqui tá bom. E vamos pro perfume.
Aqui eu vou utilizar azul hortênsia, tiro bem o excesso. Um pouquinho de branco no centro. E um pouquinho mais aqui também. Eu vou pegar um outro pincelzinho agora com o rústico. Eu vou fazer algumas áreas de sombra. Ótimo. Nesse ponto, eu trabalho com o pincel pituá mesmo e vou preencher esses espaços vazios, mas tomando cuidado para não entrar muito no espaço azul. Que lindo que fica o perfuminho também, né? Aqui, a gente vai preencher. Eu fiz primeiro com o betume mahogany, aí eu vou deslocar para a direita, para cima e vou preencher com uma cor mais escura. Eu posso usar rústico. Que capricho, hein, da Mayumi, hein? Que lindo que ficou, né? Os câmeras falam que eu falo muito que capricho, mas que capricho? Tem que falar que capricho, tá lindo. Eu já vou falar da campanha da Acrylex, que viajar é uma arte, uma novidade aí da Acrylex aí para vocês que querem viajar. Já já eu vou falar da super campanha que começa a partir desses dias aí. Aqui, só para finalizar, eu uso um pincel filete, que é o que vai dar o ar da graça nas flores. A tinta branca bem diluída. A gente vai trabalhar a lateral de algumas pétalas. Eu não vou fazer isso em todas. E um branquinho no meio também. E é só fazer isso na outra e tá pronto. Uns toques de brilho no vidro.